Olá, eu sou Neville Fusco e essa é a aula 7, sobre o tema Seleção de Instrumentos de Medição, onde eu vou falar um pouquinho melhor sobre algumas informações técnicas de instrumentos de medição e a questão de faixa de uso e de calibração desses instrumentos. Então, antes da gente enviar um instrumento para calibração, gastar dinheiro querendo saber sobre o erro desse instrumento, é preciso garantir que eu estou usando o instrumento certo para o meu processo. Não adianta eu mandar calibrar um instrumento errado para o meu processo. É jogar dinheiro fora e não garanto a qualidade da mesma forma. Então, para isso a gente pode pensar na informação, por exemplo, da faixa de uso do instrumento. O que é isso? É saber a faixa que ele vai ser utilizado no meu processo. A calibração do instrumento deve ser realizada na faixa de uso desse instrumento, sabendo que a faixa está adequada ao processo. Por exemplo, se eu quero medir um valor de massa na ordem de 10 gramas, eu não vou utilizar uma balança de 30 quilos. Se eu quero medir a temperatura na ordem de 5 graus Celsius, eu não vou utilizar um termômetro que me mede até 500 graus Celsius. Então, o ideal é que eu trabalhe numa faixa de medição em torno de 20% a 80% da indicação do instrumento. Então, se eu quero medir 10 gramas, no máximo uma balança de 200 gramas, 160 gramas, no máximo estourando 500 gramas. Se eu quero medir 5 graus Celsius, um termômetro que vai de menos 10 a 60 graus, de menos 10 a 100 graus, não há mais necessidade do que isso. Então, cobrir um range muito grande com o instrumento, geralmente, é prejuízo na qualidade do seu resultado. Outra informação que eu preciso entender é a resolução e a precisão de um instrumento. Legal, a faixa de medição é importante, mas a resolução e a precisão também são muito importantes. A resolução do instrumento é a menor indicação que esse instrumento pode me fornecer, a menor leitura que ele pode dar. Então, por exemplo, se um termômetro mede de 0 a 100 graus e a menor leitura dele é 0,1, significa que ele lê de 0,1 em 0,1 graus Celsius. Essa é uma informação que eu preciso ter. Se eu quero garantir, por exemplo, um controle de temperatura de mais ou menos 1 grau, geralmente a resolução tem que ser 1/10 desse controle, 0,1 grau. Se eu quero controlar uma temperatura em mais ou menos 5 graus, a resolução do meu termômetro pode ser de 0,5 graus Celsius. E isso impacta no preço do meu instrumento. Então, se a tolerância do meu processo é menor e eu preciso de uma medição melhor, com certeza eu vou ter um custo maior nessa medição. Outra questão é a precisão do instrumento. Essa informação geralmente dada nos manuais de fabricantes que informa mais ou menos a qualidade daquela medida, de uma forma bem simplificada. Então, na hora que eu compro o meu termômetro, ele pode ter uma resolução de 0,1 graus, mas a precisão dele pode ser de 1 grau Celsius. Então, se eu preciso controlar 1 grau Celsius, esse termômetro não me serve. Eu preciso de um termômetro que tenha uma resolução adequada, mas que também tenha uma precisão adequada. Então, o conjunto faixa de medição, resolução e precisão são fundamentais na hora de selecionar um instrumento. Vamos imaginar o nosso processo de armazenamento de vacinas na temperatura de 2 a 8. Então, o meu controle vai de 2 a 8 graus Celsius, 5 mais ou menos 3 graus Celsius. Então, qual termômetro que eu posso escolher para medir a temperatura do meu monitoramento das vacinas? Eu tenho o termômetro A, eu tenho um termômetro B e eu tenho um termômetro C. E no meu lado esquerdo tem as especificações técnicas de faixa de medição, resolução e precisão. Bom, eu quero medir a temperatura de 2 a 8 graus Celsius. Eu posso verificar que o termômetro B tem uma faixa de medição não muito adequada para mim. Então eu já posso meio que descartar esse termômetro pela faixa de medição. Bom, o termômetro C, a faixa está bem adequada. Mas se eu olhar a resolução, é uma resolução um pouco crítica para o meu processo. Agora, a precisão ela é totalmente inadequada para mim. Se eu quero controlar mais ou menos 3 graus Celsius e eu sei que essa variação é uma composição de máquina e instrumento, este valor de precisão é muito alto para o meu termômetro. Então, me resta olhar o termômetro A. A faixa de menos 10 a 100, legal. Resolução de meio não é a melhor possível, mas é aceitável. E a precisão de 1 grau Celsius está ótima para o meu processo. Se meu processo é 3 graus e o meu termômetro pode errar no máximo 1 grau, é uma precisão acertável. Então, podemos observar que o termômetro A é o termômetro adequado ao meu processo. A faixa de medição está ok, a resolução 0,1 graus Celsius seria melhor, mas 0,5 atende.
e uma precisão adequada, 1 grau Celsius fornecido pelo fabricante. O meu processo me diz de 2 a 8 ou 5 mais ou menos 3. A variação do meu processo de 3 graus Celsius. A variação do meu termômetro de 1 grau Celsius. Ok, meu termômetro está melhor que meu processo. Então, por mais caro que seja o meu termômetro A, esse é um instrumento adequado. Esse é um instrumento que vale a pena mandar calibrar. Esse é um instrumento confiável para garantir a qualidade da minha medição. Nem o termômetro B, nem o termômetro C é recomendado ser utilizado. Essa foi a aula 7. Muito obrigado a todos.